vai desenvolver essa discussão sobre a expectativa para as negociações com o Celso Figueiredo, sócio do BPP e doutor em Direito Internacional, que já aparece aqui comigo em tela. Celso, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui no Money. Já o prazer é meu, eu agradeço o convite. Eu só queria começar perguntando sobre as perspectivas em torno de um acordo. Se, evidentemente, e de forma fática, a incursão de Flávio Bolsonaro junto à Casa Branca resultou na determinação da Casa Branca de que as facções terroristas, as facções criminosas brasileiras seriam denominadas organizações terroristas nos Estados Unidos. E, evidentemente, se houver a aplicação de fato dessas tarifas de 25%, esses dois fatos, eles na verdade tangem a aspectos políticos. Queria entender quais são as chances do Brasil em, levando argumentos práticos, de os Estados Unidos recuarem ou até mesmo não aplicarem essas sobretarifas, tanto no âmbito dessas acusações feitas de trabalho forçado, de acesso a insumos e produtos manufaturados oriundos de trabalho forçado, quanto das investigações tocadas pelo USTR. Já eu não vejo, a princípio, com muita esperança que haja um avanço muito significativo a respeito do Brasil conseguir convencer os Estados Unidos a não aplicar nenhuma tarifa, né? Em primeiro lugar, essa tarifa sobre trabalho forçado que foi anunciado, né, nada mais é do que uma reposição do tarifaço global que o Donald Trump fez ano passado. Apenas agora com um revestimento, né, com a base legal mais sólida do que aquela que ele havia feito. Então, essa eu entendo que não somente o Brasil, mas todos os países que estão sendo afetados e que representam mais de 99% do volume das importações dos Estados Unidos, têm que se unir e tentar, aí, de alguma forma, reverter junto ao governo americano. Acho difícil. Com relação à seção 301 específica para o Brasil, né, talvez a gente tenha mais espaço de negociação. Não para derrubar a medida, porque eu acho que aí também tem uma sinalização política do próprio governo americano, que é o seu eleitorado. O Donald Trump, ele vive talvez o pior momento em termos de popularidade, né, com sua base eleitoral. Então, me parece que ele quer dar uma sinalização de que o America First ainda está em vigor, né? E a partir daí o que eu enxergo é que o governo brasileiro tenha eventualmente a possibilidade de incluir mais produtos naquela lista de exceção. Eu gostaria aqui de relembrar que a lista de exceção que foi anunciada na seção 301, específica para o governo brasileiro, a dos 25%, né, ela já atinge a maior parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Mas ainda tem produtos que são relevantes, né, que são produtos de maquinário, produtos de pescado. Então, são produtos que ainda têm uma certa relevância e que podem fazer parte dessa negociação. Mas, conforme você disse, eu creio que a questão política ela acaba se sobressaindo não somente do lado brasileiro, mas também do lado dos Estados Unidos. A questão técnica vai ter que andar em paralelo, mas para derrubar tudo que foi anunciado, eu estou bem descrente. Celso, os Estados Unidos têm uma série de interesses que envolvem o Brasil, inclusive o setor de terras raras, por exemplo, e evidentemente essa necessidade também de uma série de insumos exportados para lá. Eu queria entender se essa série de insumos que são exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, alguns deles, inclusive, convenientemente fora do escopo dessa nova tarifa, né? Eu queria entender se essa série de insumos e a necessidade dos Estados Unidos de acessar esses produtos não propiciaria um ambiente de diálogo mais propício. Vamos lá, a gente tem alguns itens que podem entrar dentro da barganha aí entre o governo brasileiro e o governo americano, tá, Irajá? Acho que o etanol é um caso clássico. Ele já vem sendo discutido há algum tempo, não somente pelo governo Trump, mas pelo governo americano dos governos anteriores também. O governo Biden discutia a questão do etanol com o Brasil também. Tem a questão mais atual, que é a questão das terras raras. Eu acho que os Estados Unidos eles querem perseguir um acordo que os coloque em posição de privilégio em relação à exploração das terras raras brasileiras em comparação
né, com eventual posicionamento chinês e atuação chinesa, não somente aqui dentro do Brasil, mas no âmbito global também, né, até porque a China é a grande reserva de terras raras e minerais críticos do mundo. E tem a questão também, eu acho que das big techs e do e-commerce, né? Aí aqui a gente tem que separar de duas formas. Primeiro, a própria moratória da regra de e-commerce que está sendo debatida na Organização Mundial do Comércio, que o Brasil se propõe agora a mudar de posicionamento e não vetar mais a proposta americana, certo? Esse é um lado que pode dar uma sinalização. Por outro lado, a gente tem a própria regulamentação das big techs aqui no Brasil, seja com relação, né, à possibilidade delas de ter uma liberdade maior de publicação nas redes sociais, sem uma grande interferência e regulação por parte do governo e do judiciário brasileiro, seja também especificamente por conta das formas de pagamento que essas big techs elas acabam se utilizando e que estão sendo atrapalhadas pelo Pix. E aqui a gente entra num ponto que eu diria que é inegociável, o governo brasileiro já colocou que é inegociável, mas talvez seja um dos pontos mais relevantes dessa discussão, né? A forma com que o Pix ele tomou organicamente o espaço, né, das outras modalidades de pagamento aqui no Brasil. Então não é uma discussão fácil. Eu creio que tem alguns caminhos possíveis aí para que sejam colocados em cima da mesa de negociação, mas não creio que nenhum deles vá conseguir derrubar efetivamente a medida. Talvez aí, como eu disse anteriormente, ampliar o espectro dos itens brasileiros que estão excetuados em eventual tarifação. E, Celso, em meio a esse cenário, né, em que, por exemplo, você aponta que o PIX seria um fundamento inegociável, o Brasil não colocaria isso na mesa de negociações. Em se confirmando a aplicação dessas duas tarifas, a gente poderia ter tarifas para as nossas exportações para os Estados Unidos atingindo o patamar de 37,5%. Eu queria entender se o comércio com os Estados Unidos ficaria de fato inviável, né? O comércio geral, evidentemente, se a gente não levar em consideração essa série de exceções. Já para os itens que não vão entrar na lista de exceções vai ficar bastante difícil. 37,5 é uma tarifa muito pesada. E você veja que o Brasil ele acaba entrando numa situação muito particular e difícil. Por quê? Porque foi o primeiro país que teve, dentro desse novo governo Trump, um anúncio de medida de seção 301 específica, ou seja, nenhum outro país até agora, desde o tarifaço, teve um anúncio de uma tarifa extra, né? Então, todos os outros países eles vão entrar naquela lista do trabalho forçado, vão pagar entre 10% e 12,5% a mais. O Brasil teria que pagar 37,5% a mais, ou seja, até 37,5% a mais para competir com países que estão com a sobretaxa de 10% ou 12,5%, você acaba sendo bastante onerado. Claro que, a depender do produto, a depender do segmento, eventualmente exista ainda uma competitividade relevante dos produtos brasileiros, mas eu acho importante a gente não confiar tão somente no mercado americano. Então, a sinalização do governo brasileiro é importante, de que se os Estados Unidos fecharem a porta, é importante que a gente consiga atingir outros mercados. Tem feito o dever de casa para atingir outros mercados, Celso, ainda mais pensando, evidentemente, no mercado que tem condições e interesse em acessar produtos de maior valor agregado produzidos aqui no Brasil? Vamos lá. Quanto maior valor agregado, acho que talvez fica mais difícil a nossa competitividade, porque a gente começa a competir com os grandes produtores asiáticos, tá? O nosso maior nível de competitividade, Irajá, certamente é o agronegócio. O nosso agronegócio ele é o mais competitivo do mundo. Tá? Por isso que, no final das contas, a gente acaba sendo o principal fornecedor desses produtos para o mundo inteiro, e os Estados Unidos, dependendo dos nossos produtos, eles colocaram a maior parte deles na lista de exceções. Quando a gente fala de maquinário, de equipamento, de produtos de alto valor agregado, e a gente começa a competir com outros grandes produtores globais, a gente entra no nível de competitividade mais acirrada. E a partir daí, é importante com que essa procura por novos mercados estabeleça
uma entrada preferencial desses produtos brasileiros, né? A gente tem mercados relevantes que a gente conseguiria entrar além dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é muito relevante, por exemplo, no setor de maquinário, né, de máquinas e equipamentos, porque os produtos chineses não entram com tanta facilidade lá. Existe, de fato, uma barreira protecionista contra produtos chineses. Mas a gente tem grandes mercados ali europeus também que podem consumir o maquinário brasileiro. A gente tem grandes mercados que vêm se desenvolvendo tanto no Oriente Médio como também no continente africano que podem se utilizar desse maquinário brasileiro. Tá? O que a gente precisa, talvez, é alinhar melhor essas pontes de diálogo, pontos comerciais, para que o nosso produto ele entre com maior competitividade. Mas é um desafio. É um desafio. Conversei com o Celso Figueiredo, sócio do BPP e doutor em Direito Internacional. Celso, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, Irajá. Bom dia. Você também.